E aqui eu queria agradecer essa participação que vocês estão tendo agora, para dedicar essa meia hora, 40 minutos que a gente vai ter aqui de conversa, nessa quinta-feira de quarentena, pré-feriado, e para entender um pouco mais, né, sobre a carreira de Data Science e como os economistas podem participar, ou podem entrar nessa carreira, ok? Falando um pouquinho mais de mim, quem sou eu? Eu sou o Lucas Mendes, tá? E para vocês não confundirem, o Alan Mendes não é meu irmão, nem meu primo, o outro também está falando aí comigo, é o meu parceiro nessa empreitada. Vocês vão ver que eu não tenho nada a ver com ele, não sou parecido, mas tá. Tirando isso, eu sou o Lucas Mendes. Hoje eu sou cientista de dados pela Gabriel Tecnologia, é uma startup aqui do Rio de Janeiro, na qual ela presta soluções de segurança, tá? Então, a gente mexe em três frentes, tá? É uma frente humana, onde envolvem claramente pessoas que são preparadas para lidar com o emocional de pessoas que podem ter sido assaltadas ou que podem ter sido que sofreram algum impacto na vida delas. Eu estou brevemente explicando o que é, tá? Depois, quem quiser saber mais, pode falar comigo, que eu mando o link da página, do nosso site. Tem outra frente, que é uma frente para segurança individual, que é de acordo com o app que a gente tem. Então, a gente presta monitoramento remoto para essa pessoa que está utilizando o app, é como se fosse um Uber, só que a gente vai te acompanhar do trajeto que você quiser, de um lugar ao outro. E aí, caso ocorra alguma coisa fora do esperado nesse trajeto, a gente reporta e começa um plano de ação para ver onde é que você está, se está tudo bem ou não, até medidas mais drásticas. E por último, um outro foco, que é o foco em câmera, que é o foco que a gente está tendo mais nesse momento de pandemia, já que ninguém está saindo na rua, que é o foco em câmera. E essas câmeras, elas não são câmeras simples, né? Elas não são câmeras que só gravam, elas são câmeras que a gente faz um processamento dentro delas não, né? Mas a gente faz um processamento dessas imagens, desses vídeos, e para a gente usar com reconhecimento facial, tá? Então, nosso objetivo é que essas câmeras reconheçam rostos de criminosos e possíveis assaltos, identificando automaticamente, e assim a gente colaborar com a sociedade que a gente está vivendo, junto com quem tem o dono das câmeras ou quem está envolvido na área que as câmeras estão instaladas. Tá? E nada disso parece ter muito a ver com o que eu fui formado, que é economia. Eu sou formado em economia pela UERJ. Eu comecei em 2014, terminei ano passado, e eu, nessa toada de economia, né, em 2016, eu comecei a programar em R, tá? Eu não me lembro como isso entrou na minha vida, assim, de uma hora para outra. E eu comecei a programar e comecei a usar nos trabalhos que eu tinha, nos estágios que eu tive. Eu estagiei 6 meses na FINEP. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas é um órgão do governo para financiar projetos justamente projetos de tecnologia e outras coisas mais, coisas inovadoras. Depois eu estagiei 2 anos no BNDES, e lá eu apliquei um pouco do que eu estava aprendendo em R, só que não com tanta profundidade. E, claro, eu, com essa experiência e bagagem que eu tive, eu virei professor da Essential ano passado. Então, ano passado a gente abriu 4 turmas, 2 na UERJ, 2 na UFRJ, e a gente treinou aí mais de 100 pessoas capacitando em programação em R. E até hoje algumas pessoas vêm me perguntar coisas sobre como fazer um código, ou o que eu posso fazer com isso aqui, será que dá para fazer ou não. Então, é bem legal essa relação. Bom, então vamos fazer um pouquinho da introdução da apresentação. Vou dar um breve panorama de mercado de trabalho para economistas, como estão ocorrendo as mudanças nesse campo. Depois eu vou fazer uma comparação entre economia e ciência de dados, o que os une e o que os difere. E depois eu vou falar um pouco de linguagem R, que pode ser o início da sua jornada, caso você queira migrar para a data science, ou você continuar mesmo com economia, que uma hora ou outra você vai ter que aprender a programar. Tá? Eu sei isso porque eu tenho muita gente que está no mestrado e essas coisas, e pessoal do mercado financeiro que lida com análise de dados,
a gente sabe que esse pessoal tem que ter uma ferramenta um pouco mais poderosa que um Excel ou algo VBA para você deslanchar na sua carreira. Vamos lá, mercado de trabalho para economistas. Eu vou ter uma frasezinha aqui embaixo, que é: seja mais que um preenchedor de planilhas, tá? E muita gente começa sendo um preenchedor de planilhas e às vezes fica nesse cargo por muito tempo. É o seguinte, economia é um campo que é muito vasto e a gente pode trabalhar com várias coisas, tá? A gente pode trabalhar, por exemplo, com marketing, numa área de marketing, tá? Suportando ou apoiando campanhas de marketing ou processos de como as pessoas estão tomando decisão para comprar um produto ou outro. Nós podemos trabalhar com RH, tá? Então, também há uma quantitativa de pessoas que são formadas em economia que estão migrando para o RH. Eu tenho uma amiga que é Red Hunter. E aí, aplicar conceito de economia em RH, eu não sei muito bem se isso acontece ou não, mas as empresas veem o profissional de economia como um bom candidato a trabalhar nela. Finanças, obviamente. Economia tem uma área de finanças, que é quem vai aprendendo matemática financeira ou finanças corporativas, e aí você já tem uma bagagem dentro da faculdade aprendendo sobre finanças. Claro, produto também. O que eu digo do produto, né? Produto é o core da empresa, né? O que ele vende. Então, você pode trabalhar nisso também, que algumas empresas chamam de operações, e até economia, obviamente. Você pode trabalhar com economia dentro das empresas, o que é o mais raro desses últimos 4. Por que é o mais raro? Porque poucas empresas precisam realmente de um economista, aquele cara que vai pegar os dados macroeconômicos, vai fazer uma previsão, ou vai fazer qualquer coisa do tipo que vocês aprendem na faculdade. Geralmente essas empresas são bancos, tá? E aí, principalmente a parte de research, análise de risco, talvez, também, a parte deles. Consultorias econômicas, como a Tendência, e outras consultorias que a gente vê na TV, FGV, outro tipo disso. E algumas empresas grandes têm até setores voltados para pesquisadores de economia, mas não é um maior dos campos para quem está sendo formado. Porém, por isso tudo, cada vez mais as empresas estão recrutando pessoas que estejam antenadas em tecnologia. Seja em qualquer área daquelas que a gente viu anteriormente, cada vez mais as empresas elas estão buscando pessoas que se atentem aos novos processos que estão acontecendo, por exemplo, de redes sociais, mídias sociais, sobre novos tipos de dados que estão sendo formados. Então, as empresas querem cada vez mais gente que esteja antenado nisso e que esteja atualizado para trabalhar em qualquer cargo dessas áreas. Percebendo que devem... E assim elas conseguem perceber que as decisões dentro dessas empresas elas não vão ser mais tomadas com base em intuições, tá? Mas sim em dados, tá? Então, antigamente, uma campanha de marketing tinha muito dedo de um cara que trabalhou em marketing não sei quantos anos, o head de marketing, e ele, por experiência pessoal, ele definia os objetivos da campanha, ou como isso ia alcançar, quais são as metas, quais são os KPIs que essa campanha teria que bater, né? Teria que acompanhar. E hoje isso é muito feito com dados, com coisas mais definidas pelo histórico dessa empresa, pelo histórico de campanhas de marketing que ela fez, ou qualquer outra coisa parecida. Isso é o quê? Data is the new oil. Né? Antigamente, o petróleo era um dos bens mais valiosos na economia, e hoje esse bem mais valioso está sendo trocado pelos dados. Né? Então, uma empresa que não é orientada a dados hoje, ela vai ficar para trás no futuro. E eu acho que esse processo de pandemia que a gente está vivendo hoje, né, vai acelerar isso aqui em coisa que era para ser razoavelmente normal daqui a 10 anos, isso vai ser razoavelmente normal daqui a 3, 4 meses. Tá? As empresas estão tendo que acelerar esse processo de digitalização e de orientação a dados. Essa imagem aqui foi uma capa do The Economist há um tempo atrás, explicitando essa frase aqui, né? Data is the new oil. Então, essas aqui que estão nas 10 maiores empresas do mundo, aqui a Amazon, Uber, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, elas têm como seu produto principal
feito através de análise de dados, né? A Amazon vende livros porque ela sabe analisar os dados dos seus clientes de compra e como é esse padrão de compra e como ela pode otimizar para cada cliente o que ela pode melhor oferecer para cada cliente de acordo com esses dados. A Uber é a mesma coisa. A Uber testa diariamente modelos para dados para os carros pegarem mais passageiros em menos tempo, ou para os clientes esperarem menos, tá? A Microsoft é a mesma coisa, para atualizar seus sistemas operacionais, a Google para fazer seu sistema de buscas. Eu não sei se vocês já estão na parte de microeconomia aí do curso de vocês, eu não sei nem se vocês têm o livro, vocês seguem o livro-texto do Varian, né? O Varian, Microeconomia é uma abordagem moderna. Quem é o Varian? O Varian é o economista-chefe do Google, tá? Ele projeta os algoritmos de leilões de anúncio no Google, tá? Então, quem está fazendo isso é um economista. O Facebook também, claro, ele colhe seus dados toda hora, a todo momento, e aí ele consegue otimizar as campanhas de marketing que o pessoal paga para ser anunciada para os clientes certos também. A Tesla, eu não tenho um produto da Tesla assim muito familiar para a gente, né? Mas com certeza, se o cara tá querendo levar pessoal para visitar Marte, eles devem olhar muito para os dados e como isso deve trabalhar também. E, além disso, né, carros com pilotos artificiais, né, digamos assim, um carro que dirige sozinho. Então, isso é inteligência artificial na veia, visão computacional, e eles também aproveitam muito dessas tecnologias que estão surgindo. Isso é possível, pois. Por que esse mundo está acontecendo desse jeito? Porque essa digitalização, essa inundação de dados está ocorrendo, né? A gente dobra a quantidade de dados disponíveis a cada 2 anos. Então, há 2 anos atrás, havia metade dos dados disponíveis que tem hoje. Daqui a 2 anos vai ter o dobro. Cara, isso é insano e bizarro. Nunca antes na história desse país isso aconteceu. Na história desse país, não, na história desse mundo. E isso também não seria possível, né, a gente analisar todos esses dados se o poder de processamento de computadores e máquinas e afins também não crescesse exponencialmente, tá? A chamada lei de Moore fala que também em 2 anos dobra seu poder computacional. Não computacional da sua máquina, tá? Essa máquina aí que você tem na sua casa, mas sim máquinas que são usadas para processar quintilhões de dados, tá? No entanto, falando um pouco mais sobre esses dados, cara, os dados que estão vindo, a gente tem o costume, principalmente porque a gente é de economia e a primeira coisa que a gente aprende como um software é o Excel, são dados tabulares, né? São ditos tabulares. São dados que são formatados em linhas e colunas. Mas esses dados que estão inundando o mundo agora, eles não são dados desse tipo. Eles são dados que a gente chama não estruturado. O que é um dado não estruturado? São dados, por exemplo, de vídeo, são dados de áudio, então são dados de foto, dados, por exemplo, um e-mail, um texto, um PDF, aquilo tudo são dados não estruturados. Eles não seguem um ordenamento de coluna e linha. E as empresas buscam, então, profissionais que levantem hipóteses e testam-nas, né? Para conhecer todos esses dados que a gente está gerando, as empresas querem profissionais que tirem insights desses dados e consigam aplicar esses insights no produto delas. E as pessoas que estão fazendo isso hoje no mercado são os cientistas de dados, né? Ou os economistas, né? Por que eu botei ou os economistas? Vocês vão ver um pouco que há uma grande interseção entre ciências de dados e economia. Não à toa eu estou nesse campo. Eu consegui levar alguma coisa que eu aprendi de economia para lá. Que é o seguinte: no que a gente se difere de um cientista de dados, né? Normalmente, os cientistas de dados buscam estabelecer relações de predição. Então, ele quer saber se uma variável consegue predizer outra. Por exemplo, eu quero saber se meus gastos em campanha de marketing conseguem predizer a receita que eu vou ter com essa campanha. Isso parece bem óbvio, né? Mas às vezes isso não acontece. Então,
eles querem saber se uma coisa prevê a outra. A gente é um pouco diferente, os economistas, né, no caso. A gente quer estabelecer causalidade, tá? Então, a gente quer saber se aumentar gastos de campanha de marketing causam aumentos na receita da empresa. Porque parece que não tem diferença, mas tem. Vamos imaginar o seguinte: num dia de praia normal, comum, dia de sol, há uma grande correlação entre morte por afogamento e venda de mate, tá? O cientista de dados ele vai conseguir colocar lá nos seus modelos que a venda de mate, quanto mais venda de mate, mais morte na praia tem, tá? Porque há uma correlação alta por isso. Você vai ver que, se você parar para pensar um pouquinho, isso não faz sentido nenhum, né? Não é porque as pessoas tomam mais mate que elas morrem mais por afogamento. Porque há uma variável escondida, digamos assim, nisso, né? E o economista vai querer saber que a venda de mate não causa mais morte, tá? Por que isso acontece? Porque, né, tá sol. Se tá sol e tá calor, as pessoas vão mais à praia e, consequentemente, as pessoas vão mais consumir mate e possivelmente vão morrer por afogamento também. Então, essa é a nossa diferença, tá? Não sei se consegui explicar bem aqui para vocês, mas essa é a principal diferença entre cientista de dados e economista. Agora vamos ver o que nos une, né? E aí eu dividi em 3 campos. Temos a intersecção matemática, então ambos as profissões, a gente estuda, por exemplo, álgebra linear, eu sei que vocês estudam aí na faculdade, cálculo, então cálculo 1, cálculo 2, e tem faculdade também que tem cálculo 3, é bem importante, probabilidade e estatística, que também é uma base bem forte que a gente tem. Agora, o que o cientista de dados estuda que a gente não estuda? Machine Learning. O que é Machine Learning? É aprendizado de máquina, em português. São os algoritmos que preveem as coisas, tá? E o que os economistas estudam que normalmente os cientistas de dados não estudam também? Que é a econometria, que é um ferramental mais para você buscar a causalidade nas coisas e o relacionamento entre elas. Mas ainda uma interseção entre machine learning e econometria. Por exemplo, quem já fez econometria sabe que é uma regressão linear. E uma regressão linear é um algoritmo de machine learning, tá? Então, você consegue unir algumas coisas desses 2 campos. Quem aí já é um pouquinho mais avançado e já viu algo como regressão logística, ou Probit, né, Logit, que também é uma regressão não linear, digamos assim, agora, né, ela também é um algoritmo de machine learning, tá? Então, são nomes diferentes, mas são a mesma coisa, tá? E usados com fins diferentes. Interseção de negócios. Eu acho que a única área que um cientista de dados e um economista tem na área de negócios é finanças, né? E a gente tem finanças na faculdade, e não há faculdade de ciência de dados ainda, né? Mas com certeza eles têm campos de conhecimento, e com certeza vai ter muitos cientistas de dados preenchendo vaga em finanças, e eles também têm outros campos de conhecimento, como marketing, RH, operações e venda. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, que normalmente o cientista de dados apoia em uma dessas áreas, tá? Então, ele conhece uma área profundamente, tá? Ele conhece profundamente finanças, ou marketing, ou RH, ou operações, ou vendas. Porque o cara que está fazendo ciência de dados hoje, ele está aprendendo isso direto na fonte, lá no emprego dele, tá? Ele não está estudando isso. E o economista estuda, né, na faculdade, na graduação, microeconomia, macroeconomia, setor público e outras matérias de economia internacional, tá? Essa não é uma interseção muito grande que a gente tem. E não é uma interseção que a gente tem com o mercado em si, né? O mercado não quer tanto saber agora sobre microeconomia, macroeconomia. Alguns lugares querem mais, como research de banco, de asset, essas coisas. E setor público, obviamente, o setor público quer saber mais. Mas outras matérias, economia internacional, desenvolvimento econômico, são matérias mais voltadas para pesquisa, tá? E aí é bem importante para quem quer ser pesquisador, para quem quer ser professor, só que não são tão aplicados ainda no mercado.
E, claro, a última interseção, essa é a que menos tem a ver, que é a computação. A Faculdade de Economia, algumas estão tentando se atualizar nessa questão. Eu acho que programação, computação, conceito de computação, né, ela vai estar presente em quase todos os campos de conhecimento daqui para frente. Então, como a gente tem falado da digitalização, todo mundo vai ter que saber um pouco sobre computação. No caso, aqui que a gente tem mais em comum, é a programação em R ou Python, substituindo aí os programas tradicionais como Stata, SPSS, SAS. Primeiro, porque essas linguagens são free, né? São open source, então você pode baixar no seu computador sem pagar nada. E tá, outras coisas que o cientista de dados tem normalmente, que o economista não tem, são essas ferramentas que eu botei aqui que vocês não devem conhecer quase nenhuma delas. Se você não está se você ainda não conhece nada sobre o ramo, que é SQL, Hadoop, Spark, Kafka, API REST, Cloud Services, tá? Eu, por exemplo, estou aprendendo tudo isso agora na Marra, além de R e Python, um pouquinho de SQL que eu sei, API REST e Cloud Services, por exemplo, a Amazon, o Google, a Microsoft, eles têm computação em cloud, né? Tanto para armazenar, tanto para processar, para criar máquinas virtuais e outras coisas. Então, estou tendo que aprender isso na marra agora também. Falando um pouco mais agora sobre linguagem R, é o seguinte: a linguagem R ela é uma linguagem open source. Para quem não conhece o conceito open source, a gente traduz aqui como gratuito, tá? É a primeira coisa que você tem que pensar na sua cabeça quando a gente fala que é open source. Mas o que ela realmente quer significar é que qualquer um pode alterar a linguagem, o código-fonte do que for open source. No caso aqui, a linguagem R. E ela é diferente, assim, por exemplo, se você tentar alterar o código-fonte do Excel, você não vai conseguir porque o Excel não é open source. Não parece, mas o Excel não é de graça, tá? Eu sei que muita gente tem aí instalado ou instalou, né? Mas o Excel é pago e mesmo quem compra o Windows, ele vai ter que comprar o Excel também, ok? E isso também vale para todo o pacote Office. Bom, outra coisa que é bem importante, ela é reproduzível, então você consegue replicar as coisas que você faz no R. Isso, em geral, outra linguagem de programação também consegue. É um conceito que só o pessoal de TI tá acostumado. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com reproduzível? Imagine que você tem uma planilha, cara. Você recebe essa planilha de alguém, você tem que fazer alguma análise em cima dessa planilha. Cara, você não vai saber como aqueles dados que estão nessa planilha foram imputados, tá? Você só recebeu eles e acabou. Se eles já tiveram algum processo de transformação ou algo do gênero, você não vai saber. E se você quiser saber, você vai ter que ligar para a pessoa que fez essa planilha. Isso era muito comum lá no BNDES. E às vezes a gente recebia umas planilhas e a gente não sabia como é que o cara fez aquela fórmula, ou por que ele botou aquilo, ou da onde veio aquele número, tá? O que você fez com esse dado, o que você fez de transformação nele, e aí depois quando você manda, tá? Linguagem R, ela é poderosa, então para quem está acostumado aí com Excel e mexer com base de dados, sei lá, de 10 mil linhas, com 10 colunas, 20 colunas, isso para o R é bobagem, tá? A gente sabe que quando o Excel tem mais de, sei lá, 200 mil linhas e 20 colunas, ele começa a travar, e ele não dá resposta. Mesmo que seu computador seja muito bom, mas eu sei VBA, não sei. Tá, mas o VBA também é uma linguagem lenta porque o Excel é lento, tá? Então, às vezes, você faz um código, que vai demorar 5 minutos, uma base de dados de, sei lá, 10 mil linhas, 20 mil linhas, 100 mil linhas. No R você faz isso com poucos segundos, tá? Isso é o R normal, assim, utilizando as ferramentas padrão. Se você quiser fazer coisas maiores, existem ferramentas dentro do R que vão fazer seu código mais rápido ainda. São as ferramentas, por exemplo, que são escritas em C e são reproduzíveis no R. Comunidade. Nós temos uma grande comunidade no R. Como ele é open source, ninguém
não existe assim, estou com dúvida, vou ligar para o R, sei lá o quê, R Inc., e ele vai me solucionar essa dúvida. Não. Você vai no Google, há uma comunidade gigantesca de usuários de R, e a dúvida que você tiver, com certeza alguém já teve antes, e vai estar lá a resposta documentada bonitinha, ok? Então essa é a parada de linguagens open source. Quanto maior a comunidade que elas tiverem, melhor vai ser, porque você vai ter mais documentação daquela linguagem. E no final, essa end-to-end. O que é essa end-to-end? É você fazer um projeto de ponta a ponta no R. Tá? Então, desde a extração dos dados, manipulação, modelagem, visualização e reportar o seu projeto, você pode fazer no R. Um exemplo disso foi minha monografia. Minha monografia foi a parte monetária, então eu consegui extrair todos os dados do Banco Central, do Sidra, do Sidra, que é o repositório de dados do IBGE, e eu consegui fazer isso tudo dentro do R, tá? Eu não saí em nenhum momento para ir no site do Banco Central, para ir no site do IBGE, para baixar os dados no Excel e depois importar para o R. Eu fiz isso tudo dentro do R. Até o final, que foi exportar a minha monografia em Word. Ela estava formatada na BNT? Não estava, eu tive que formatar. Mas é porque isso eu não queria fazer esse trabalho no R, porque eu teria que parar para ver e fazer. Mas há como fazer também, porque o R aceita LaTeX, que é uma linguagem que vai formatar os seus trabalhos. Bom, o que posso fazer com R? Agora vamos lá. O que você pode fazer com ele? Você pode analisar a grande base de dados em questão de poucos segundos, tá? Então, para fazer operações no R, você consegue ter uma melhor visualização do que você está fazendo e em pouquíssimo tempo. Você pode construir modelos para fazer qualquer tipo de previsão, tá? Então, previsão de dados quantitativos ou qualitativos. O R possui diversos pacotes para você modelar o que você quiser, do jeito que você quiser. Se quiser fazer uma modelagem para prever inflação, para prever PIB, para prever desemprego, só botar no Google que você vai achar, tá? Modelos de previsão de PCA no R, você vai achar tudo isso. Relatórios e apresentações automáticas, baseados nos dados que você tem. Então, de acordo com a sua análise que você fizer no R, de extração dos dados, manipulação, modelagem, visualização, você consegue exportar isso para um PDF, para um Word, para um HTML, para um PowerPoint, tá? Então, esse código vai estar lá, todo documentado, e caso isso seja recorrente, então você tem um modo de automatização do seu trabalho, né? Você tem que fazer todo dia, por exemplo, todo mês, um relatório sobre inflação, você pode programar no R esse relatório e você pode até nem mexer, tá? É o seguinte, você pode, por exemplo, fazer esse relatório, essa automatização, esse código, e você botar lá para agendar que todo dia 30 aquele negócio vai ser feito e vai chegar no seu e-mail, tá? Então é um nível de automatização bem grande que você pode fazer dentro do R. Você pode fazer dashboards interativos ou estáticos. Isso é uma coisa que a gente vai ver quem foi até o final, e a gente vai falar um pouco no curso. Mas dashboards interativos, então você pode, igual você tem no Power BI, igual você tem no Tableau, web apps que resolvem problemas com dados. Essa é a principal entrega que a linguagem R dá. Então, a gente usa um negócio chamado Shine, que ele vai formatar em dashboards, e você vai poder publicar esse dashboard na internet para todo mundo ver, ou para quem você queira que veja, tá? Isso tem alguns modos para fazer. E também ele pode fazer de e-books, né, até site. Não é a função principal do R, fazer e-book e site, tá? Mas ele consegue fazer. Mas a principal função do R é fazer análise estatística, modelagem, tá? Então, não aprenda o R para fazer isso. Aprenda o R para analisar dados. Mas se você quiser reportar esses dados em formato de site ou e-book, ele vai conseguir também. Agora tem uma dúvida aqui que o pessoal às vezes tem, por que não Python, né? Cara, eu programo em Python também, mas eu não comecei programando nele. Eu acho uma linguagem também boa, legal, mas por que você vai usar Python, né? Primeiro que o Python é uma linguagem de uso geral, tá? O R é focado para data science, análise de dados, e o Python é uma linguagem de você faz, sei lá, back-end, você faz site de variados tipos de site,
você faz sistemas, por exemplo, sei lá, um sistema de pagamento, alguma coisa do tipo. Mas ele também possui uma vasta biblioteca para data science. E ela é muito boa, né? Quem aí já teve algum início em Python, já viu alguma coisa do Pandas, do Matplotlib, do NumPy, tá? E são ferramentas muito boas também para fazer uso de data science. Só que eu acho, aí é a opinião pessoal minha, que a galera do Python é uma galera que já está acostumado com linguagem de programação. É uma galera que vem mais da área de TI, tá? E aí, quando essa galera já conhece um pouco de Python, já programou alguma vez na vida, eles já embarcam no Python para fazer data science se eles quiserem migrar para essa área. E para o pessoal que vem de economia, de estatística, de administração, eu sugiro a linguagem R porque ela é feita justamente para você aplicar os conceitos que você viu na sua faculdade. Tá? O ferramental estatístico do R ainda é muito maior do que o ferramental estatístico do Python. Então, você vai se sentir muito mais familiarizado com R do que com Python quando você começar. É por isso que eu sugiro que vocês comecem com R. E depois, se vocês forem evoluindo na sua carreira, vocês também aprendam o Python. Mas é o seguinte, no final, as duas vão atender a diferentes e, às vezes, em comum finalidades. Então, no final de tudo, quando você estiver mais evoluído, você vai pensar que não importa a linguagem, importa o que ela faz, se ela serve para o meu objetivo. Tá? Se ela serve para o meu objetivo, você vai lá, aprende e faz. Mas você só consegue ver isso quando você já está mais evoluído em conceitos de programação, conceitos de computação, como um todo. Bom, agora o famoso roadmap que a gente prometeu com R, tá? Que é o seguinte, cara, agora é uma parada um pouco pesada que vocês têm que fazer, mas eu sugiro que vocês sigam. Foi o que eu segui. O que você começa fazendo? Cara, eu acho que se você quiser aprender R, como é uma linguagem estatística, eu acho que é bom você ter um básico de estatística na sua mente, tá? E o básico não é você saber o que é uma média ou o que é uma variância. Sim, você vai começar por isso, mas depois você vai aprendendo um pouquinho mais. Não é para você fazer a conta na mão, não, e demonstrando se aquilo é verdade ou não. Só entende o conceito, galera. Entende o conceito de amostra, entende o conceito de população, entende o conceito de distribuição, de probabilidade, tá? São coisas que você tem que entender o conceito, não para aprender a programar, mas para você saber o que você está fazendo. Quando você estiver a programar, você vai estar só rodando linha de código, você não vai estar sabendo o que você está fazendo com essa linha de código, tá? Então, eu recomendo que vocês sigam o básico de estatística, e aí tem vários cursos, tá? Para vocês fazerem. Então, além da faculdade de vocês, se vocês não acharem que foi o suficiente, na internet tem vários livros gratuitos para isso. Procurar sites e livros especializados sobre como funciona a linguagem R. Cara, existe muito blog, site sobre linguagem R, tá? Livro open source também. Livro do cara que mais revolucionou a linguagem, que é um cara chamado Hadley Wickham, tá? Ele escreveu um livro, que é o R for Data Science, e é sensacional, tá? É um livro que vai fazer uma introdução muito boa para você que quer aprender sobre Data Science e como aplicar e começar com R. Escreva, aí você está começando nisso, aí você vai começar a escrever pequenos códigos de análise para você se familiarizar. Por exemplo, você vai escrever um código que vai pegar um dado, sei lá, agrupar ele e exportar para uma planilha. Vai escrever um código que vai te dar uma função que você vai botar um input nela, vai sair um output e você vai exportar isso para alguém. Tá? Então, coisas pequenas para você se familiarizar com a linguagem. Depois que você começou a escrever um pouquinho mais e relembrar os códigos de cabeça, não precisar ficar vendo a documentação, você começa a rodar seus primeiros modelos. Por exemplo, você vai pegando uma base de dados, sei lá, pode ser do portal público de dados do Brasil, pode ser do Kaggle, que é um site com várias bases de dados para data science, pode ser dados do Banco Central, dados do IBGE, dados do IPEA, e aí você vai começando a rodar seus primeiros modelos. Então, vou fazer uma regressão, vou rodar aqui um ARIMA, uma coisa do tipo, e aí você começa a testar o seu poder nesse estado. Depois, você vai começar a produzir relatórios sobre esses dados, esses modelos e as saídas dele, tá?
e vocês vão começar a produzir esses relatórios e colocar em algum lugar. Por exemplo, o R tem o RPubs, é um repositório de projetos em R, ele é público, totalmente público, você não pode privar ninguém de vê-lo, e ele é bem fácil, é só você apertar um botão que o seu relatório vai lá para a internet. Ou você pode começar a entrar num negócio chamado GitHub, tá? Que é como se fosse um Dropbox dos programadores. E ali ele tem um repositório de vários projetos, tá? Então, por exemplo, sabe, quem faz site, bota todo o código nesse GitHub. Quem faz app, bota todo o código nesse GitHub. Quem faz análise estatística, bota todo o código nesse GitHub, tá? Então, você começa a botar isso, por quê? Para você construir o seu portfólio de projetos. Cara, e isso foi a principal coisa que me ajudou a eu entrar nesse mundo, tá? Quando eu comecei a fazer, cada vez mais, e fazendo projetos e colocando no meu portfólio, as pessoas que eu fiz entrevista, elas destacavam isso, porque me chamaram. Eu fiz na Globo, o cara me chamou, falou exatamente porque eu tinha feito isso, então eu tinha um portfólio de R, lá o pessoal usava muito R. Uma outra startup, que eu fui também, eu não entrei nela, porque eu entrei nessa que eu estou agora, também por causa do meu portfólio. Essa exclusivamente não. Essa que eu estou agora foi muito por causa do meu portfólio, que é o cara que está me tutorando lá, ele é um cara que é especialista em R, então ele viu que eu tinha valor nisso. Então isso é a principal coisa para vocês pensarem quando vocês estiverem querendo arrumar uma vaga. E falar para vocês que não é só a Data Science, tá? Imagina que você quer a vaga numa asset, e você chega lá com um portfólio de relatórios e análises que você fez de variadas empresas. Cara, isso tem um valor muito grande. Eu acho que o pessoal vai te olhar com outros olhos, tá? Eu cheguei uma vez na asset fazer isso, só que eu fui numa asset que estava numa vaga errada. Depois, na hora que eu fui apresentar para o pessoal que era de economia, que era o pessoal do research, eles ficaram impressionados que eu tinha feito um web app básicozinho para demonstrar co-integração de ações, tá? E aí, quem quiser saber mais, bota no Google, pergunta depois sobre o que é, que a gente te responde. Só que, quando eu fui falar com um cara de tecnologia, ele queria um cara que era programador de Python, mas não para data science, essas coisas, para infraestrutura da tecnologia que eles tinham lá. Então, não era isso que eles estavam procurando, mas o pessoal de economia achou bem legal. Se fosse uma vaga mais para data science, talvez eu tivesse entrado. Bom, e claro, com isso tudo que vocês vão fazer, vocês têm que fazer pelo menos 5 horas na semana. Então, 5 horas na semana, se a semana no dia útil tem 5 dias, cara, uma horinha você fazendo isso, você consegue, em, sei lá, 8, 12 semanas, já ter um nível legal, assim, razoável de R, vocês conseguem botar em prática o seu portfólio, tá? Mas, né, para quem não quiser fazer isso tudo, né, aí eu botei o nosso grande Drauzio Varela aqui, como todo brasileiro quer, é um caminho um pouquinho mais fácil, né? Então, é o seguinte, galera, como a gente falou, a gente está abrindo agora um novo curso, é um curso 2.0, R para Economia, tá? A gente, baseado nos feedbacks que a gente recebeu do ano passado, a gente deu uma atualizada no curso, e agora a gente está fazendo um SR para Economia 2.0, no qual será online. Então, falando um pouquinho mais dele, ele vai ter entre 18 e 20 horas de curso. O requisito básico dele, que todo mundo pergunta, mas eu preciso saber programar antes, eu preciso ter feito econometria, eu preciso ter feito estatística. Cara, tudo que você tiver feito antes vai te ajudar a entender melhor e mais fácil. Mas o que eu falo como requisito aqui é vontade de aprender, tá? Então, se você tiver vontade de aprender, você vai conseguir pegar o curso e conseguir aprender e aplicar os conceitos dele na sua vida depois. Outra coisa, o curso é inteiramente online, a gente fazia curso presencial, né? A gente dava curso na UERJ ou na FRJ. Em tempos de pandemia, não é possível, então a gente vai fazer esse curso inteiramente online. Ele vai ser terças e quintas, depois a gente pode falar mais disso. E ele vai ser ao vivo, então eu vou estar ao vivo com vocês, numa salinha igual dessa aqui do Google Meet. E ele também vai ser gravado, tá? Então vocês vão poder consultar depois do curso, a gente vai disponibilizar para vocês as aulas.
E essas aulas vão ter o quê? Vão ter os slides das apresentações, os códigos que tem dentro desses slides, vai ter uma apostila inteiramente para o curso e ainda vai ter listas de exercícios, ok? Para vocês rodarem, né, cada vez mais e isso ficar impregnado na mente de vocês. E no final do curso a gente vai ter um projeto, então, um projeto que eu ainda não decidi sobre o que vai ser, mas ele vai ser relacionado ou à área de micro ou à área de macro. A gente está vendo ainda, e isso pode até depender de vocês, da turma que a gente for abrir. Então, se o pessoal quiser mais um projeto da área de macro, a gente vai ver sobre isso. Ou se cada um quiser fazer um de macro ou de micro, a gente pode dar essas opções para você. Ainda está em aberto. Vocês também vão ter desconto nos próximos lançamentos da Essential. Os próximos lançamentos da Essential, além desse curso, a gente está programando mais 2 outros cursos que vão ser abertos daqui para frente. É um curso de R voltado para o mercado de trabalho, que a gente vai falar mais sobre storytelling com dados e apresentações e como transformar, né, como fazer os outputs do R, aquilo que eu te falei de Word, Excel, Word, PPT, PDF, mais os dashboards e como a gente faz isso no R. E também um R para o mercado financeiro, que aí a gente vai ver como aplicar conceitos de finanças dentro do R. E aí, quem fizer esse curso agora vai ter desconto para fazer esses cursos posteriormente. E também, a gente teria agora um link para conteúdo programático e preço na descrição do vídeo, só que a gente estava esperando que essa aula fosse no YouTube, mas a gente não conseguiu fazer no YouTube, então a gente está fazendo no Meet, e isso vai estar, eu acho que no chat, né? O Alan deve botar aí agora no chat um link, ele já está aqui, para vocês se inscreverem nesse curso, ok? Agora a gente abre para perguntas, né? Quem quiser perguntar sobre qualquer coisa, a gente pode botar lá no chat. Se você quiser falar, bota no chat que você quer falar a sua pergunta, já que você não quer escrever tanto, e a gente vai ordenando sobre isso. Bom, para quem não quiser fazer pergunta, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem que não tem agora com vocês podem mandar pela gente no Instagram, tá? Que a gente vai responder. E eu gostaria de agradecer esses 40 minutos que que nós passamos aqui e que vocês tenham agora um bom final de semana, um bom feriado. E muito obrigado. A Júlia perguntou aqui que dias serão as aulas, né? E a Roberta tinha falado algo sobre fazer o projeto com o micro, né? Tá, vamos lá. As aulas vão começar dia 12 de maio, tá previsto. Dia 12 de maio, e elas vão ser às terças e quintas, normalmente, de 7h30, 7 horas às 9, tá? E aí vão ser 4 semanas assim, com aulas terça e quinta, de 7 às 9. Totalizando aí quase 20 horas de aula, tá? Sobre coisas de micro, a gente pode ver, dependendo da turma, se a turma quiser sobre micro, a gente vai fazer um projeto final sobre micro, de macro, a gente vai fazer um projeto final sobre macro. Se tiver muito dividido, a gente faz sobre os dois, cada um faz o que você quiser. E aí a gente vai decidindo na hora, né? Sem grandes problemas. Esse projeto vocês podem enviar para mim e vai ter um feedback comentado sobre o que vocês fizeram bem ou o que vocês podem melhorar. E no final também, para quem quiser, eu posso dar uma mentoria de quem quiser entrar nesse mundo de Data Science, vou dar uma mentoria para quais são os caminhos e passo a passo que você deve seguir. Como serão as aulas? Vamos lá. A descrição do curso está dentro do link que o Alan mandou, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais. Primeiro, a gente vai ter 4 módulos. São os seguintes: a gente vai ter um módulo chamado R básico, onde vocês vão aprender o básico da linguagem, desde de objetos atômicos até os outros objetos do R,
como vetores, listas, data frames, matrizes. E também a gente vai ter depois o segundo módulo do curso, e que é o segundo módulo, é o módulo de manipulação de dados e visualização de dados. Então, nesse módulo, vocês vão aprender a importar e exportar dados, tá? A como você manipular esses dados, não no sentido ruim de fake news, tá? Manipular dados no sentido de transformações dele, agrupar, sumarizar, filtrar, selecionar, fazer pivô dos dados, separar coluna, unir coluna, e também a visualizar dados. Vocês vão ter uma breve introdução ao pacote ggplot, que é o pacote gráfico do R, tá? Então, como fazer gráficos no R. Depois a gente tem mais 2 módulos. O terceiro módulo é o módulo sobre regressão de cross-section. Então, a gente vai aprender sobre regressão linear simples, sobre regressão com log, sobre regressão com variáveis dummy, sobre regressão logística, tá? E dentro dessa regressão a gente vai aplicar algumas coisas de micro também, tá? Que vocês vão ver durante a aula. E o último módulo é o módulo de séries de tempo, onde a gente vai aprender a fazer previsão com modelos básicos de Holt Winters, e a gente vai chegar até o modelo ARIMA, tá? Que é um modelo bastante utilizado aí, que vocês, quem tem aula de Econometria 2, sabe o que eu estou falando. Basicamente, esses últimos 2 módulos são as suas aulas de Econometria 1 e 2 na prática, tá? Se o professor não pedir um trabalho, um projeto, você vai ver aqui com a gente. E cada um desses módulos tem mais de uma lista de exercícios para cada módulo, tá? Por exemplo, no primeiro módulo, acho que são 4 ou 5 listas de exercícios. Então, no total, acho que a gente deve ter quase umas 8 listas de exercícios ou mais. Então, são muitos exercícios para vocês fixarem isso na mente de vocês. E, claro, no final de tudo, a gente vai ter esse projeto que a gente vai definir durante o andamento do curso. Espero que seja respondido. Sistema operacional pode ser qualquer um. Então, como é que vai ser isso? Eu não tenho um computador muito bom, não sei o quê. O meu computador é cheio de problemas. É o seguinte, eu vou colocar... A gente... Aguarda um momentinho que eu vou ver o que aconteceu aqui com o Lucas Mendes para ver se, enfim, ele já retorna. Só um minutinho, tá? Mas só respondendo a pergunta da Karen, qual é a forma de pagamento? Pode ser feito tanto em crédito à vista, crédito parcelado, boleto bancário, né? Então, essa plataforma de pagamento, a Eventbrite, ela libera tudo isso, né? Tanto boleto, crédito, parcelas, enfim. Só entrar lá e você vai ver que é bem tranquilo nesse aspecto. Dá até para passar em 12 vezes, se for o caso. Bom. Cara, caiu, né? Tá, foi mal. A internet aqui em casa deu uma piscada. Mas, voltando a responder, então a gente vai usar esse RStudio Cloud. Você não precisa instalar no seu computador. É claro que eu vou ensinar para quem quiser fazer instalado no seu computador, e aí independe se você usa Mac, Linux ou Windows. Quem usa Linux, eu acho bem bizarro, eu dou parabéns para vocês. Mas não independe do que você for usar. O R é aceito nas 3 sistemas operacionais. Sobre requisitos do computador, cara, acho que a gente não vai rodar nada demais. Um computador com 4 GB de RAM pode fazer o nosso curso tranquilamente. O Python é melhor para finanças. Cara, então, pelo que eu sei, não. Não é porque eu estou vendendo o curso, não, mas o R tem muito mais bibliotecas para finanças do que o Python. Então, você, tipo assim, você consegue extrair dados de diversas fontes, mas no R muito mais fácil do que no Python.
porque no Python não está implementado. Mas o Python também tem algumas bibliotecas para finanças, mas se você procurar assim, R for Finance no Google, você vai conseguir ver o quanto que o R pode entregar a nível de estudo e aplicação de finanças, tá? Então, eu acho que essa pergunta, assim, a gente pode ser resolvido na prática com você olhando o Google, tá? O quanto de coisas que vão ter para R for Finance e quanto de coisas vão ter para Python for Finance. Tá, veio a pergunta sobre não receber pagamento parcelado. Me chama lá no privado, Elisângela, lá do privado lá do Instagram da Essential, que eu te ajudo a resolver isso aí, tá bom? Ontem aconteceu alguma coisa similar a isso com uma pessoa que estava tentando isso também. Ah, maravilha, ótimo. Qualquer coisa é só me chamar por lá, que é tranquilo. Algumas coisas que eu nem falei que dá para fazer. Hoje eu estava fazendo, por exemplo, um código para pegar dados do mercado que a gente tem aqui no Rio, na Zona Sul. Tô tentando fazer algo que eu já vi que o Nego já fez uma vez, que é, por exemplo, fazer um termômetro de preços e quando esse termômetro de preços tiver alguma coisa que eu queira, ele me mandar no Telegram, tá? Então você consegue rodar um script em R para fazer isso. Tipo, vou buscar todo dia se tem promoção da cerveja que eu quero lá no Zona Sul, no site, automaticamente. E aí, se tiver essa promoção, eu pego ela e mando pro meu Telegram. Eu acho que isso é uma automatização bem bacana que vocês conseguem fazer para ajudar a vida de vocês. Teve um cara que fez isso, que eu vi, inclusive eu me inspirei no post dele, que era para ver se o Bitcoin estava barato, né? Então, eu acho que o número de aplicações que você pode fazer com a linguagem é gigantesco e vai depender da criatividade de vocês. Deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui com vocês. R tem boa relação com Excel. Tem. Eles nunca brigaram, não. Mas tipo, você consegue importar e exportar coisas para o Excel tranquilamente. Se você quiser fazer, tipo, eu tenho uma planilha lá toda formatada, assim, com diversas abas e não sei o quê. E aí você consegue trazer isso para o R. Você vai ver um formatozinho. Você vai ter um formatozinho de tabela. E aí você consegue puxar esses dados, fazer as transformações necessárias e jogar nessa tabela de novo no Excel. Tá? Não tem grandes problemas em relação a isso, não. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu ia botar Gallery do Shine. Vocês vão ver o potencial do R. Vou compartilhar aqui para vocês. Windows. Estiverem vendo minha tela, essa aqui é a galeria do Shine. Shine é uma ferramenta no R que faz dashboards e apps, tá? Então, ele tem aqui mostrando os user cases do Shine. Então, nessa onda de Covid, cara, o que mais teve foi, a explosão de dashboards, de tudo, qualquer tipo, falando, de dados do mundo, dados do Brasil, dados por estado, tá? Então, tem essa explosão de dashboards, e muitos desses dashboards são feitos em Shine, tá? Shine pode ser um produto final que você vai entregar para um cliente, por exemplo. Então, é bem bacana vocês aprenderem também. A gente não vai falar sobre Shine, exclusivamente nesse curso agora,
mas no curso de R para mercado de trabalho a gente vai falar sobre Shine e como usar e como entregá-lo. Tá? Não está carregando tudo aqui. Acho que a minha internet está muito ruim. Mas esse link aqui, shinerstudio.com/gallery. R for Data Science. É escrito assim também, se você quiser. R for This. Esse Hadley Wickham, ele é um cara que revolucionou a linguagem. Se a gente fosse aprender R há 20 anos atrás, por exemplo, eu não vou te falar que seria muito mais difícil do que hoje. Esse cara fez a linguagem ser muito mais fácil de você aprender, de você entender. Tá? Quem for fazer o nosso curso agora, vai ver que a gente vai usar bastante a ferramenta Tidyverse, tá? Que é um pacote que contém vários outros pacotes para manipulação, para visualização, para modelagem de dados, e você vai ver que a linguagem dele, né, é bem fácil. Eu espero que algum desses aqui, ó, Covid Tracker, é um porra de um dashboard que eu estou fazendo. Aqui tem vários casos de uso, por exemplo, setor público, para pesquisa. Dá para você fazer jogos no R, tá ligado? Outro dia eu joguei o jogo do jogo imagem feito no R. Claro que isso não é o objetivo final da linguagem, mas dá para fazer também. Coisas muito, muito doidas eu já vi que nego fez com R. Muito ruim aqui, minha internet não quer carregar direito. Mas eu espero que vocês entrem nesse site para vocês verem o poder disso. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir. A internet está incrível. Quem não quiser fazer pergunta aqui, sei lá, envergonhado, ou não lembra nenhuma pergunta agora, mas pergunta depois, vocês podem ir lá no nosso Instagram, tá? Quem não curtiu ainda, curte, obviamente. E aí vocês podem mandar um direct pra gente. Aqui, Covid-19 Tracker. Eu espero que ele carregue. A internet está muito ruim. Nossa Senhora. Aqui a gente consegue ver um mapa ao mundo, assim, sobre o que está acontecendo. Isso aqui é feito inteiramente com R. O livro R for Data Science é feito no R, tá? E aqui a gente pode passar o cursor em cima e ele vai nos dar algumas informações. Temos outras abas aqui em cima, tá? Então aqui deve ter aqui um gráfico de cumulativo de novos casos. Ele só não está carregando porque a minha internet está uma bosta. Não sei nem como é que eu estou transmitindo. O Zaqueu pergunta se é possível fazer o curso na modalidade offline, estilo análise macro. Eu imagino que seja, se quer dizer sobre o curso gravado, né, ou algo assim, né? É isso mesmo? Entendi certo, Zaqueu? Pois isso dá um sim, é isso mesmo. Ah, tá ok. Então, nessa versão do curso, esse curso vai ser ao vivo, mas ele será gravado para posterior consulta, né? Então, todo o conteúdo do curso vai ser gravado. Então, eu não sei se isso ajuda
no que você estava pensando sobre isso do estilo do análise macro. Futuramente, pode ser que a gente, sei lá, faça um curso com mais gravado, do tipo assim, mas nesse específico de maio vai ser ao vivo. Isso, assim, tem um benefício que vocês conseguem tirar a dúvida na hora, né? Acho que, enfim, além de tudo, tem um espaço maior de troca também. Mas esse curso, sim, vai ser isso. Nos próximos, futuramente, pode ser que entre alguma coisa assim. Beleza? E aí, não vai ter aquilo de... Vou dar o WhatsApp meu para vocês, a gente vai ter um grupo, então vocês podem perguntar qualquer coisa. A gente vai ter um monitor também. E aí, tipo, não é aqueles planos do análise macro. Eu já fui aluno deles também. De, paga uma parte e depois você tem direito só a mandar e-mail. A outra você tem direito a mandar e-mail e, sei lá, marcar uma hora. A outra você tem, o professor vai te acompanhar. Aqui não, aqui eu vou acompanhar com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, você só falar comigo, se quiser marcar uma hora para falar, ver algo que está te incomodando aí, algo que você não entendeu direito, a gente faz, tá? Então é só questão de bom senso e questão de organização. Vai ter isso tudo. Roberta, nem sei se ela já saiu, né? Acho que até já saiu, falou que saiu. Agradeceu. Podemos encerrar? Acho que sim. Acho que sim. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Se não, a gente vai encerrar agora. Então encerra aí, Alan. Muito Show. boa noite aí, pessoal. Espero ver vocês depois. Muito obrigado. Tchau, tchau.